Bom dia a todos. Eu sou a professora Carlene Salvador. Desejo que quando essa mensagem chegue até vocês, todos estejam gozando de plena saúde, estejam todos bem. Gostaria de dizer a todos que sejam bem-vindos à nossa especialização, mais especificamente à nossa disciplina Linguagem e Sociedade. Essa disciplina que será ministrada por mim, professora Carlene, e pelo professor Regis Guedes, meu parceiro de grupo de pesquisa. Já realizamos várias tarefas juntos e temos o prazer de dividir essa disciplina, a primeira disciplina a ser ministrada na especialização e que tem como objetivo situar os alunos em relação às perspectivas de ensino da língua. Essas perspectivas que vão se voltar principalmente para o fator da variação. Como a variação linguística deve ser tratada, como ela deve ser observada e como nós, professores, devemos nos portar em relação a esse fator da língua que é muito importante, que não pode ser descartado nas produções dos nossos alunos, que não pode deixar de ser e nem do ponto de vista aplicado. Essa disciplina, particularmente, é um prazer ministrá-la, porque vai, em primeiro plano, receber vocês, os alunos, vai fazer com que nós possamos trabalhar alguns conceitos básicos desse campo e, eventualmente, nós possamos, ao longo desse período, cativar alguns alunos para que queiram ou desejem trabalhar conosco na sua pesquisa final. Então, como eu disse no início, sejam todos bem-vindos. A disciplina tem algumas particularidades que eu vou dizer agora e vou começar então pelo plano de trabalho, pelo nosso plano de trabalho. Então, passemos ao nosso plano de ensino. A nossa disciplina, então, é Linguagem e Sociedade, o caráter dela é obrigatório, a carga horária é de 30 horas, nós vamos ficar no período de 1 a 15/8, dividimos as aulas por 2 unidades, a unidade 1 ficou sob minha responsabilidade e a unidade 2 sob a responsabilidade do professor Regis Guedes. No material que nós enviamos, vocês têm todos os textos que nós trabalharemos ao longo da disciplina. Então, começando hoje, dia 1º, e finalizando no dia 15. Temos algumas atividades de estudo dirigido, temos a proposição de um seminário. Essas atividades, elas serão, claro, sempre acompanhadas por nós. Por mais que nós estejamos à distância, eu penso que o nosso contato ele pode ser amenizado por meio das redes sociais. Nós temos aí o contato no grupo do WhatsApp, nós temos e-mail. Aqueles alunos que têm dificuldade em encontrar material, em ter a internet para poder baixar o material, nós pedimos a compreensão e também saberemos compreender os fatores que impedem o pleno funcionamento dessas atividades. Com relação a isso, eu gostaria que vocês se sentissem abraçados por nós e pela nossa disciplina. Tá? Faremos de tudo para que ocorra da melhor forma possível, para que não haja nenhum prejuízo a ninguém. E o melhor, para que todos saiam com os conceitos, as atividades bem internalizadas. Então, como eu disse, a ementa da disciplina, voltando para o nosso plano de ensino, ela prevê o fenômeno linguístico, a linguagem como prática social, linguagem, cultura e representação, linguagem, escrita e poder, ferramentas conceituais para linguistas, compreensão dos usos da linguagem em práticas situadas, a sociolinguística e as políticas linguísticas, interfaces para análise da linguagem em contextos híbridos e bilíngues, multilíngues e translíngues. Então, pelo teor da ementa, você vê
que é uma disciplina voltada para os conceitos da variação. Nós vamos trabalhar com elementos que explicam como os fenômenos sociais implicam na produção da língua. Como o usuário, mesmo aquele que nunca frequentou a escola ou aquele mais escolarizado, lida com os fatores da linguagem. Como ele consegue articular essa linguagem em relação aos seus propósitos comunicativos, aos seus propósitos variados. Então, a linguagem ela nos serve como um apoio durante as nossas atividades cotidianas. Mesmo aquele que nunca frequentou a escola ou aquele mais escolarizado, lida com os fatores da linguagem. Como ele consegue articular essa linguagem em relação aos seus propósitos comunicativos, aos seus propósitos variados. Então, a linguagem ela nos serve como um apoio durante as nossas atividades cotidianas. Elas acontecem desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós sonhamos. Antes eu gostava de dizer que era até o momento em que nós dormimos, mas agora é até o momento que nós sonhamos, porque é um fator que faz com que nós nos situemos no mundo, nós nos vejamos como uma comunidade, como pessoas que interagem. Então, esse é um fator realmente que não pode ser descartado. Mas, justamente por servir a muitos propósitos e a muitos usuários, essa língua sofre pressões. Pressões que são de ordem social, pressões que são de ordem física, pressões do ponto de vista fonético, então, que se refletem dessa forma, mas que para nós também precisam de ser observadas no contexto da escola, né? Como os professores lidam com essas mudanças, com esses fenômenos que acontecem na língua. Nós temos aqui o ponto 3 no nosso plano de ensino, que são as competências. O discente, ao final da disciplina, deverá compreender o fenômeno linguístico, escrito e falado, bem como o papel da linguagem como prática social, cultural e de representações. Deve compreender também o papel da sociolinguística frente às políticas linguísticas. Vejam o papel de ênfase que é dado aqui à área da sociolinguística. Então, esses fatores sociais eles se tornaram muito importantes desde meados dos anos 60, né, com a teoria do William Labov, que sistematizou os estudos sociolinguísticos, dando a eles um caráter empírico, um caráter funcional, por meio, é claro, da possibilidade de aferir resultados. Então, essa língua varia, todo mundo sabe que qualquer língua sofre variação, mas o quão variável ela é? Quais são os fatores que influenciam nessa variação? Então, foi o William Labov, em 1960, já em meados de 60 e 70, que postulou a sua teoria e conseguiu sistematizar esses estudos. Isso para nós é muito importante, porque vai poder, para nós poderemos então aferir o grau de variabilidade das línguas. Mas isso, se nós fôssemos tratar apenas do ponto de vista variacionista ou quantitativo, grau de variabilidade das línguas. Mas isso, se nós fôssemos tratar apenas do ponto de vista variacionista ou quantitativo, não é o caso. Nós vamos olhar a sociolinguística também como política linguística. Quais são as políticas linguísticas? Quais são os documentos oficiais que possibilitam tratar a língua das minorias, né, das classes minoritárias, das comunidades tradicionais, e como essas políticas linguísticas impactam na vida das pessoas, principalmente no sistema de ensino. Então, nós temos aí, por exemplo, um livro didático que não contempla em nenhum momento os fatores sociolinguísticos. O objetivo geral da nossa disciplina, no ponto 4, correlacionar aspectos teóricos e empíricos no que se refere à vinculação entre língua e sociedade. Vejam, nós tentamos a todo momento amarrar a ideia de língua e sociedade, justamente porque são esses dois fatores que condicionam os fatores que vêm depois, né?
as políticas linguísticas, as políticas voltadas para outros fenômenos, mas nesse momento nós vamos tratar de conceitos ainda um pouco básicos voltados para a linguagem e sociedade. E como objetivo específico, nós temos alguns objetivos que são relacionar o estudo da variação na estrutura com o estudo da variação na estrutura com o estudo da variação como prática social, discutir os fundamentos teóricos do estudo da variação como prática social, refletir sobre variação em diferentes níveis de estruturação linguística, debater variação sociolinguística, estilo, em diferentes perspectivas, relacionar as concepções de linguagem às práticas de ensino de língua materna. Faltou o língua aí. Então, até o ponto 4, nós temos aí o que nós desejamos com a nossa disciplina. Quais são os objetivos, quais são as competências que nós queremos aflorar nos alunos e como nós vamos precisar de um aporte teórico. Nós temos aí vários textos, eu penso até que vocês já se assustaram um pouco com isso, mas com a quantidade de texto que nós temos no material, mas é porque na hora de compilar ficou muito ruim separar só os textos que nós queríamos, e aí nós decidimos deixar todos os textos para que vocês escolhessem depois, em um outro momento, se quisessem ficar como material de suporte, um suporte a mais em relação à disciplina. Então, vamos lá para a nossa parte 3. Aqui no conteúdo programático, ponto 5, eu tenho a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1 vai ficar com 15 horas e a unidade 2 com 15 horas. Eu ficarei responsável pela unidade 1, em que nós vamos trabalhar a apresentação do plano de ensino da disciplina, que é hoje, né, o que nós estamos fazendo, o fenômeno linguístico, a dimensão social do ser humano e as concepções de linguagem, a linguagem como prática social, linguagem, cultura e representações, e linguagem, escrita e poder. Então, nós vamos ficar com esses temas na unidade 1. O professor Regis vai se deter mais nos temas da unidade 2. Nós teremos, então, um total de 30 horas. Essa foi a forma que nós encontramos de dar continuidade ao processo da especialização, para que não houvesse ônus, né? Um ônus maior do que nós já tivemos com a paralisação das atividades, não só as atividades de ensino, mas até em certo momento com a paralisação de parte das nossas vidas, né? Por conta da pandemia, mas tudo isso há de passar. A nossa metodologia, então, ela vai acontecer em razão de videoaulas, também pelo Google Meet, a apresentação e discussão dos textos sobre o tema abordado, trabalhos individuais e participação em fóruns e chats. Esse trabalho individual ele pode se desmembrar, realizar essas atividades de forma online, não precisa ter o contato físico, pessoal, né? Bom, aí nós temos os nossos recursos. Os recursos hoje eles vão muito pela área da informática, né? Vai ser muito mediado, então nós vamos precisar necessariamente de um celular, ou de um tablet, ou de um computador e um canal com internet, né? Não temos como fugir disso. E a nossa avaliação, nós teremos então, primeira e segunda serão compostas pela soma ou média das notas obtidas nas avaliações das atividades curriculares propostas. Nós temos aí, então, a média da primeira avaliação será obtida pela média aritmética das notas parciais. Por mais que nós tentemos abandonar a avaliação que ainda se prende em números, essa avaliação fica um pouco mais difícil quando não se tem o contato presencial. Mas nós tentaremos amenizar o máximo possível esse momento, tá? Então, nós temos aqui previsto para agosto, do dia 1 ao dia 15, o nosso cronograma de atividade. No dia 1, nós ficamos com a apresentação dos docentes e do plano de ensino da disciplina. Temos aí, então,
A média da primeira avaliação será obtida pela média aritmética das notas parciais. Por mais que nós tentemos abandonar a avaliação que ainda se prende em números, essa avaliação fica um pouco mais difícil quando não se tem o contato presencial. Mas nós tentaremos amenizar o máximo possível esse momento, tá? Então, nós temos aqui previsto para agosto, do dia 1 ao dia 15, o nosso cronograma de atividade. No dia 1, nós ficamos com a apresentação dos docentes e do plano de ensino da disciplina, que é o que nós estamos fazendo agora. 2, 3, 4 e 5, atividades de leitura dirigida. No meu caso, eu vou explicar que nós ficaremos com o texto 1, tá? Depois nós teremos uma atividade avaliativa, que é participação no fórum, onde vou lançar algumas questões lá no SIGA-A e em cima, baseado no texto, pedir para que vocês correlacionem, né, com os fatores que nós estamos observando, de modo que a gente consiga cumprir o objetivo inicial da disciplina, que é verificar esses aspectos teóricos. Como é uma parte bem teórica, dá para fazermos isso tranquilamente. De volta à parte 4. Então, nas nossas referências, nós disponibilizamos algumas referências a mais, além daquelas que nós vamos trabalhar na disciplina. Como vocês puderam ver, o nosso material ficou bem extenso, com 484 páginas, mas é como eu disse anteriormente, não é para vocês se preocuparem. Nem todos esses textos serão discutidos ou cobrados, eles são parte complementar das leituras que vocês precisam fazer e que elas eventualmente podem ser feitas em um outro momento. Claro que se puderem fazer agora seria melhor, né? Seria bem melhor para poder complementar aquilo que nós estamos vendo dentro do nosso período de aulas. Especificamente, como eu vou ficar com a unidade 1, nós temos alguns direcionamentos que nós precisamos seguir. Antes disso, aí no texto de vocês, no material, nós temos a apresentação da disciplina, né, em que nessa apresentação nós dizemos mais ou menos como é que vamos trabalhar, para que vocês estejam conscientes de como vai ser esse processo, né? Então, eu vou ler aqui só um trecho que eu considero bastante importante para que não haja nenhum tipo de equívoco durante o processo da nossa disciplina. Então, para o bom andamento de nossas atividades, informamos alguns critérios que serão levados em consideração para a composição das notas. Foram programadas tarefas em sala de aula virtual, assim como trabalhos extra-classe em equipe, também em ambiente virtual. A formação das equipes ocorrerá mediante sorteio. O número máximo de alunos por equipe será definido em função do efetivo total de alunos matriculados na turma. Até ontem, o professor Marcelo me informou que nós tínhamos 54 alunos matriculados, né? Poderíamos chegar a 60. Todas as aulas contemplarão 3 passos didáticos, que é ler a leitura do texto base obrigatório antes da aula expositiva, o ver, que é a presença efetiva e a participação ativa nas aulas, e o fazer, que é realizar as tarefas e exercícios solicitados nas aulas nos prazos estabelecidos. Então, eu penso que ficou bem claro como nós vamos conduzir esse processo avaliativo, em que todas as partes se comprometem, né? Nós nos comprometemos com a parte inicial, com o direcionamento dos textos, com a discussão desses textos, para que seja uma discussão proveitosa, que possamos expor os nossos pontos de vista, para que possamos definir o que vamos fazer antes da aula expositiva, o ver, que é a presença efetiva e a participação ativa nas aulas, e o fazer, que é realizar as tarefas e exercícios solicitados
nas aulas nos prazos estabelecidos. Então, eu penso que ficou bem claro como nós vamos conduzir esse processo avaliativo, em que em que todas as partes se comprometem, né? Nós nos comprometemos com a parte inicial, com o direcionamento dos textos, com a discussão desses textos, para que seja uma discussão proveitosa, que possamos expor os nossos pontos de vista, para que possamos definir o que vamos fazer, como vamos conduzir. E vocês se comprometem com a parte da realização das tarefas, essencialmente a leitura dos textos e a participação nas discussões, porque quando não tem esse feedback, fica muito difícil de você entender um pouco do processo que está sendo realizado. Então, cabe a nós realmente fazer a leitura desses textos, fazer anotações, retirar as dúvidas ainda durante o processo. Aquilo que nós soubermos, nós vamos, evidentemente, compartilhar com vocês, e aquilo que nós não soubermos, nós vamos procurar as respostas, né? Então, eu espero realmente que esse seja um processo muito leve para todos nós. Então, esse texto é um texto curto, tem poucas páginas, mas é um texto que vai situar e que eu espero conduza a uma reflexão em relação à postura que nós temos em sala de aula. Que tipo de professor eu sou? Bom, eu sei que a língua varia, eu conheço conceitos voltados para a variação, mas eu sei lidar com esses fatores em sala de aula. Eu, que sou formado, que tenho uma formação voltada para a diversidade, eu que já estou há muito tempo longe da sala de aula, que não tive contato com esses conceitos, eu sei lidar com eles hoje? Eu sei o que os documentos oficiais me pedem em relação a esses conceitos? Então, nesse texto, nós vamos ter uma revisão básica dos conceitos voltados para concepções de linguagem. Então, como eu, indivíduo, recebo essas concepções, como eu me identifico com elas. Pode ser que durante a leitura do texto você diga, poxa, eu sou o tipo de professor número 2. Eu sou o professor 1. Eu sou o professor que conhece a variação e respeita essa variação, mas eu sei trabalhar isso nos textos do meu aluno. Como eu me posiciono em relação a essa variação dentro de sala de aula. Então, a nossa proposta